Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Lists, que é esse carinha aqui. Então, aqui eu estou no meu site com o Microsoft Lists aberto. Você pode acessar ele sempre que você estiver em algum site do Microsoft 365, você tem esse menu aqui e através desse menu você sempre pode acessar os diversos aplicativos do Microsoft 365, tá? E um deles é o Lists, que é esse aqui que eu acessei e cheguei até essa página, ok? Então aqui no Microsoft Lists eu posso criar uma nova lista e aí ele me pede para escolher como que eu quero criar essa nova lista. Então eu posso criar uma nova lista em branco e aí eu vou especificar os campos que eu quero, né, para criar essa lista. Eu posso criar uma lista a partir de um Excel. Então eu posso ter um Excel, por exemplo, de produtos, onde eu tenho o nome do produto, a quantidade de produto em estoque, o valor daquele produto, e eu tenho essa planilha, eu poderia criar uma lista a partir dessa planilha, tá? E eu posso também criar uma lista a partir de uma lista já existente, ok? Então, lá no SharePoint, a gente pode criar listas lá, dentro de um site SharePoint. E se eu tiver uma lista criada em algum site no SharePoint, eu posso criar aqui no Microsoft Lists uma lista a partir daquela lista que já existe aqui num site SharePoint, por exemplo. Ok? Então existe essa possibilidade. Uma outra é usar os modelos que ele já disponibiliza aqui para mim. Perceba que eu tenho diversos modelos aqui. Eu posso criar uma lista a partir desses modelos. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, criar uma lista em branco. Então ele me pede aqui para colocar um nome para minha lista. Eu poderia colocar teste, por exemplo. Posso colocar uma descrição, posso escolher uma cor, um ícone. E aqui vem um ponto bem importante, que é onde eu quero salvar essa lista que eu vou criar. Se eu deixo nessa opção padrão, minhas listas, e clico aqui em criar, essa lista aqui ela vai ser criada e ela vai ficar atrelada ao meu OneDrive, tá? A gente ainda não falou sobre o OneDrive, mas nós vamos falar sobre ele em breve. O OneDrive é um dos produtos do Microsoft 365 que você pode utilizar para armazenar os seus documentos, por exemplo, tá? Então aqui, quando a gente vai criar essa lista, se a gente deixar essa opção marcada, essa nossa lista vai ficar armazenada no nosso OneDrive. Mas quando eu clico aqui, percebam que existe uma infinidade de outros sites aqui que eu tenho acesso e eu poderia criar essa minha nova lista dentro de qualquer um desses sites, ok? Então, quando eu vou criar uma lista aqui no Microsoft Lists, eu tenho a possibilidade de fazer isso, escolher um site do SharePoint ou salvar a minha lista dentro do próprio OneDrive, ok? Então, eu não vou criar essa lista aqui agora, porque o meu propósito aqui é mais apresentar para vocês aqui o Microsoft Lists, tá? Aqui ele mostra, por exemplo, para mim em listas recentes, as últimas listas que eu criei, seja, por exemplo, aqui no Minhas Listas, que como eu falei está atrelado ao meu OneDrive, ou outras listas que eu criei atreladas a outros sites. Como vocês podem ver aqui, essa lista de áreas foi criada num site do SharePoint chamado Comunicação Curso 365. Já essa lista startups foi criada num site chamado Communication Site. Então, era esse overview que eu queria dar para vocês sobre o Microsoft Lists. A gente vai falar mais sobre mais para frente, mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.